E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está registrado em Marcos, no Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 10, os versos 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22, página 1449. E lemos assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe o meditar nesta sua palavra em cada um de nós. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, nós estamos diante de um texto que, curiosamente, vem logo a seguir aquele que Jesus abençoa as crianças e diz que ninguém entrará no reino dos céus se não for como uma criança. E por que Jesus diz isso? Porque a criança confia e depende. Uma criança completamente dependente dos outros e confia. É isto que é um requisito para entrar no reino dos céus. O que acontece aqui agora é exatamente o oposto. Jesus está a caminhar, Jesus está a fazer o seu ministério e vai lá, um jovem corre ao seu encontro. Sabe, esse jovem corre ao encontro de Jesus, ele procura algo. E mais, diz lá, e ajoelhando-se diante dele, perguntou. Ele não veio pedir ajuda, ele não veio pedir cura, ele não veio pedir dinheiro. Ele ajoelha-se diante de Jesus e a pergunta dele é a seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe que a pergunta provavelmente não é só dele. Vocês já se perguntaram isso? O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve-lhe a pergunta, porque ele chamou Jesus de bom mestre. E Jesus devolve-lhe a pergunta e diz assim: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É uma boa chamada de atenção esta. Sabe, Jesus conhece o seu interlocutor. Jesus conhece as pessoas. E agora diz, porque ele chama Jesus de bom, mas o Jesus é bom no quê e por quê? Que tipo de bondade possui Jesus? E Jesus abrevia caminho e diz: olha, isso que você está a dizer só serve para Deus. Só Deus é bom. Pois, mas isso nos coloca numa outra questão, não é? E nós não somos bons? Afinal de contas, somos bons ou não somos? Jesus, ao dizer isso, e depois de dizer isso, diz assim: você conhece os mandamentos? E uma das perguntas para nós seria essa: nós conhecemos os mandamentos? Você sabe os 10 mandamentos de cor?
Como é que começa e termina, sabe? Jesus lembra ao jovem alguns mandamentos e diz assim: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E então, sabe o que o jovem respondeu? Sabe o que ele respondeu? Isso eu tenho feito a minha vida toda. Sabe o que faltou para esse jovem? Vocês fazem ideia do que faltou para esse jovem? Dá-me uma mão que eu vou mostrar para vocês o que faltou para esse jovem. Bem grande para que vocês não esqueçam. Sabe o que faltou para o jovem? Imaginem vocês, Jesus diz os mandamentos da segunda tábua. Nem falou da primeira. Jesus só falou daqueles mandamentos nos quais nós temos que cumprir para o nosso convívio de uns para com os outros, que é a vontade de amar o próximo como a si mesmo. E o rapaz diz: isto eu tenho feito. Sabe que os 10 mandamentos têm 3 usos. Eu não sei se vocês lembram da catequese. Não sei se alguém ainda lembra da catequese. O Tobias, o Miguel, que foi um dos últimos aí, a Kate. Mas lembram quais são os usos da lei? Sabe que os 10 mandamentos funcionam como travão, como freio, para travar a maldade no mundo. E se vocês querem saber, muitas das leis civis no mundo ocidental têm resquícios e fundamentos dentro do Decálogo. Portanto, o Decálogo, os 10 mandamentos, não são alguma coisa que o mundo não conheça e que não use. Também use. Portanto, os 10 mandamentos ajudam a travar o mal do mundo. Porque Deus disse: não matar, não roube, não adultere, não cobiça, não diga falso testemunho contra o seu próximo. Esse é o primeiro uso, travão. Portanto, freio, travar a maldade no mundo. O segundo uso, eu vou saltar e vou para o terceiro. O terceiro uso é a norma. Não a dona norma, mas são normas de conduta. São como sinais de trânsito. Não nos proíbem de andar na rua, mas dizem como devemos andar. E, portanto, para que não haja acidentes graves, temos uma norma de conduta, tipo sinais de trânsito. Mas é então que sobra o segundo uso da lei. E o segundo uso da lei é o espelho. E vamos saber uma coisa. Sabe que nós raramente nos vemos. Nós vemos os outros. Sabe quem eu vejo quando olho no espelho? Quem eu vejo? Quem é que eu vejo quando olho no espelho? Se eu usar a lei de Deus como espelho, eu vou ver lá onde estão as minhas falhas. Não as dos outros. Sabe que os pecados dos outros não condenam a mim. Não fazem mal nenhum a mim. A não ser que eu tente me matar, coisa do gênero. Mas o erro dos outros não condena a mim. Mas os meus. De tal forma que se eu olhar para os 10 mandamentos, para a lei de Deus, eu vou ver quem eu sou. Diante de Deus. Porque sabe que nós reclamamos da justiça no mundo, nós reclamamos de falta de muita coisa, mas a lei de Deus é uma lei de amor. Jesus diz que Deus é bom porque deu uma lei boa. E se olhamos os 10 mandamentos, nós não vemos nenhum mal. E estes são os mandamentos para uma vida de paz, de justiça, de ordem, com valores. E uma lei que está fundamentada no amor. Amar a Deus e amar o próximo. Sabe, eu não sei se o jovem mentiu ou enganou-se. Sabe que às vezes
nós podemos nos enganar a nós mesmos. É possível isso? É possível nós nos enganarmos a nós mesmos? Não é? E às vezes nos enganamos a nós. Ele diz que fez. Mas provavelmente muitos dos judeus naquela época também diziam a Jesus que cumpria uma lei. Os fariseus diziam isso. Talvez nós também digamos isso. Sou boa pessoa, não mato, não roubo. Sabe que provavelmente o que o jovem fez, ele rebaixou a exigência da lei. Percebe? E daí fica mais fácil cumprir. Claro que nós não matamos, não demos um tiro. Mas, sabe, Jesus põe isso muito mais alto fasquia. Jesus diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Não precisa matar. E sabem que quando se odeia alguém, sabe quando nós amamos alguém que ele não morre nem quando morre. Para nós não. E quando odiamos alguém, ele morre, mesmo estando vivo. Portanto, Jesus eleva a fasquia. E diante dessa fasquia, aí o jovem não cumpriu. Sabe que honra pai e mãe e outras coisas, nós somos capazes de ferir aqueles que nos amam e que nós amamos. Quanta desobediência na vida, quanta coisa que deu um mal em termos de relacionamentos onde o pecado funcionou. Portanto, o jovem faltou-lhe um espelho para dizer aquilo que disse. Tudo isso eu tenho feito. E é claro que, vejam, Jesus não brinca ao falar. Jesus não brinca ao tratar daquilo que veio fazer. E Jesus diz, bom, já que tu cumpriste tudo isto, já que tu amas assim mesmo o teu próximo, porque quem cumpre essa segunda parte dos mandamentos é porque ama o seu próximo como a si mesmo. Bom, já que tu gostas tanto do teu próximo, então faz o seguinte: vai, vende tudo que tens e terás um tesouro nos céus. Vem e segue. A pergunta a fazer também é essa: se ele vendesse ou se ele desse todo o seu tesouro, ele seria salvo? Se ele desse o seu tesouro e distribuísse aos pobres, ele seria salvo? Não. Porque a frase não parou aí. Diz Jesus, depois vem e segue. E Jesus propõe uma troca. Jesus propõe a troca de uma riqueza terrena por uma riqueza celestial. Um tesouro terreno e um tesouro celestial. Mas sabe, cuidado. Nós podemos pensar nos ricos. E houve ricos de Deus. Houve homens ricos da parte de Deus. E na Bíblia nós temos: Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, José foi rico. Portanto, tivemos homens. Depois tivemos no Novo Testamento o José de Arimateia, tivemos Priscila e Áquila, que ajudaram o apóstolo Paulo, que eram pessoas que tinham bens. Não temos nenhuma notícia que Jesus tenha feito esse pedido em algum outro sítio e para alguém outro. E portanto aqui era porque esse jovem veio e desafiou. Disse: não, mas isto eu já tinha feito. Isto eu já fiz. Então não é a riqueza. Mas cuidado. Sabe que às vezes nós entramos num jogo perigoso em que pode ser que nós tenhamos um tesouro escondido. E esses tesouros escondidos e aparentes são mais perigosos do que os outros. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. E nem sempre é um tesouro financeiro, cuidado. Qual é o nosso tesouro que nos ocupa tanto, que não nos deixa fazer a troca com o reino dos céus? Qual é o tesouro? Onde está o nosso tesouro? E Jesus propõe a este jovem
Vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E aqui está o segredo. É que ele podia ter vendido tudo, mas se não viesse a seguir Jesus, de nada valeria. Portanto, a questão central do Evangelho de hoje não é nem o jovem rico, não é a venda dos seus bens, não é aos pobres a quem ele beneficiaria, mas é ao Senhor Jesus a quem ele devia seguir. Porque lembram qual é a pergunta que ele fez? O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E agora eu pergunto a vocês, o que é que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Então, o que é que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Vender meus bens. Pode dizer alto. Seguir a Deus. Seguir a Jesus. É isso que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus. Sabe que esta é verdadeiramente a única e grande boa obra que nos salva. É seguir a Jesus Cristo, é aceitar o que Jesus Cristo fez. E uma das armadilhas que nós nos fazemos e que aquele jovem fez, no dizer o que disse, é aquela ideia: o que é que eu tenho de fazer para entrar no reino dos céus? A palavra de Jesus disse, Deus nos disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. E nós, como homens que gostam de fazer coisas, ou talvez sentir-se merecedor de algo, perguntamos: mas o que é que eu devo fazer? E sabe que as pessoas dizem: pastor, ser luterano é fácil. O senhor diz que é só pela fé que somos salvos? Mas isso é fácil, não é preciso fazer nada. Não, é só crer, é ter fé. Mas isso é fácil. É fácil? É fácil desprender-se das coisas e colocar-se na mão de Deus? Como umas crianças, é fácil. Sabe que nós temos uma ideia errônea. Sabe, a minha filha ali me ensinou a orar. Porque quando ela morava perto de mim, eu achava que eu podia ajudá-la em momento de necessidade. Ela foi para Moçambique. Não dá, pois não? Não dá para ajudá-la, pois não? Mas e antes dava? Olha o engano. Dava. É que nós temos a ideia de que as coisas dependem de nós. Ao nosso lado, às vezes, não podemos ajudar, pois não? Não podemos salvar, não podemos fazer. Dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. E precisamos aprender isso. Na verdade, o que Jesus está a propor nesse texto é que, olhem o que é terrível. O jovem tinha muitos bens, tinha uma vida da qual poderia se orgulhar, não era um homem imoral, fazia as coisas decentemente, mas tinha uma pergunta, algo lhe faltava: a vida eterna. E ele a desperdiça diante daquele que ali está. Por quê? Porque ele estava muito apegado a esta vida e aquelas coisas que esta vida proporciona. Que Jesus quer que nós aprendamos. Sabe aquilo que o Salmo diz? Não é? Aprendamos a contar os nossos dias. Saibamos contar os nossos dias. E saibamos uma coisa que a Epístola diz: qual é o dia da nossa salvação? Quando é que nós vamos ouvir a palavra de Deus? Quando é que nós vamos decidir e vamos mesmo seguir a Cristo? Quando? A Epístola diz qual é o dia. Sabe, nós temos uma ideia. Qual é o dia mais importante da nossa vida? Qual é? E nós temos umas ideias. A Epístola diz qual é. Lembra? Que diz Hebreus?
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando? Hoje. Sabe, hoje é o dia mais importante da nossa vida. Porque o ontem já não resolve nada, o amanhã não sei se vou ter, mas hoje eu tenho. E agora é o tempo. Este é o tempo de aproveitar e de estar com Deus. Saber que esta oportunidade de estar no culto, de estar na igreja, de estar reunido com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, receber a Santa Ceia, não é algo simples. Equivale para o dia de hoje, de tal forma que nos pode levar para a eternidade. Quem segue a Cristo tem a vida eterna. Mas agora veja, o texto termina de uma forma muito triste. Que diz o Evangelho, e o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Afinal de contas, o que é que ele queria? O que é que ele queria? Ele procurou Jesus e queria mesmo o quê? Ele queria o reino dos céus, a vida eterna. Mas sabe, ele queria uma sem perder a outra. Sabe? Conhece isso? Ah, Deus, eu vou contigo, mas olha, sabe? Eu ando contigo, mas sabe como é que é, não é? Um pouquinho aqui. Aquilo que as pessoas dizem assim, olha só na igreja. Fora da igreja o pastor não é pastor. Eu ouço coisas assim, sabia? Como se talvez tira a latina, torna numa coisa. Tira a latina, torna numa outra. E portanto, não faz de contas. Não é, pois não? Não é. Não pode ser. E portanto é assim. Seguir a Cristo é isto. O curioso é que, veja, o rapaz devia ter ficado contente. Porque ele tomou um susto. Jesus disse para ele vender tudo o que tinha. Ele ficou com tudo que tinha. Ele devia ter ficado contente. E o texto diz lá que ele foi contente embora. Sabe, é que há coisas que o mundo não nos vende, não tenta vender. Há coisas que não é possível comprar no mundo. Não há. Sabe, há coisas que simplesmente o mundo não oferece. E o mundo não tem para dar. Ele queria a vida eterna. Ele queria a salvação. Ele queria uma vida com Deus. Mas o que lhe atrapalhou foi que ele também queria os seus bens e tudo aquilo que tinha. E a pergunta é assim: o que nós queremos? O que nós queremos? Qual é a ideia? Nós queremos ir para o céu, é verdade. Já sei, não agora, não hoje. Mas e se ele nos chamar hoje? Nós não estamos pressa, mas se ele chamar hoje, isso pode acontecer, é uma possibilidade. Eu estou tranquilo para ele. E a nossa vida? Estamos mesmo prontos para seguir o convite? Veja, diz o texto que Jesus o amou. Jesus olhou para o jovem e gostou dele. Isto é, Jesus olha para nós com a sua palavra, com o seu amor. Ele nos ama e diz: vem e segue-me. Porque ele vem para dar o que o mundo não tem. Ele diz: vem e segue-me, porque se tu perguntas o que fazer para ter a vida eterna, então eu te mostro. Crê em Jesus Cristo e será salvo. E agora Jesus diz: então segue-me, porque eu caminho e ando no caminho de Deus que conduz deste mundo para a eternidade. E assim, desprendermos-nos de algumas coisas e fazer o seguinte: ter as coisas que temos sem colocar nelas o coração. O material não é para ser amado. O material não responde ao amor. O amor dedica-se ao próximo e a Deus, mas não às coisas. E imagina, o ser humano é capaz de dedicar amor a coisas. E é por isso que os jovens são tristes. Amar coisas. Amar o dinheiro.
E uma das perguntas a fazer era: será que ele tinha muitos bens e muitas riquezas? Ou eram as riquezas e os bens que tinham a ele? Ter sem deixar que as coisas nos tenham. E então seguir a Jesus. E esse sim, porque Jesus liberta. Sabe que os 10 mandamentos, aqueles dos quais nós temos que nos olhar no espelho, os 10 mandamentos nos libertam. Eles não limitam a nossa vida. Eles mostram como viver a vida. É como o ser humano que não é o limite. A minha liberdade não vai até onde começa o outro, mas a minha liberdade exatamente é exercida onde o outro está. E este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus em Cristo Jesus. E por isso, é pena. O jovem ficou para trás. Mas por que será que o texto está escrito? Por que o texto ficou? Para que nós aprendamos. E o que Jesus diz ao jovem também diz a nós. Vem e segue-me, e terás um tesouro no céu, porque terás a vida eterna. Que Deus conceda a nós aceitarmos o seu convite e nos converta para caminharmos com Ele, hoje e para sempre. Amém. Mas nuvens frias,